Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje vamos falar um pouco a respeito da psicologia escolar, então, mais especificamente a respeito da escola, mas uma das queixas que muitas vezes se apresenta nas escolas em relação ao psicólogo escolar é se solicitando alguma medida, alguma coisa que possa ser feito a respeito. Então é muito comum que as escolas se queixem da ausência dos pais em relação ao processo educativo. Então as escolas tentam contatar os pais, fazem reuniões, marcam às vezes horários específicos com alguns pais e tem muita dificuldade em conseguir conversar com esses pais. E aí às vezes as escolas ficam, mas o que acontece? Esse pai, essa mãe é ausente, não dão bola pro filho, não estão nem aí para a educação da criança, não se preocupam com a criança na escola. Bom, creio que uma reflexão interessante de se fazer em uma analogia, eu gosto das analogias, quem segue o canal aí sabe que eu tenho um certo apreço por analogias. Por que se o leão convidar o cervo para o jantar, possivelmente o cervo não vai ao jantar? Talvez porque seja sensato o cervo não ir a um jantar onde ele provavelmente vai ser o prato principal. Muitas escolas só sabem chamar os pais e os responsáveis de uma criança quando é para apedrejar, quando é para dizer que esse responsável é incompetente, é ausente, não está fazendo o trabalho dele direito, que a criança está indo mal, que a criança está tirando nota baixa, que a criança tem dificuldade de aprendizado, que a criança é um demônio que inferniza a vida de todo mundo na escola e ninguém mais dá conta da criança. É para isso que muitas escolas chamam os pais e responsáveis para falar. Muitas vezes o pai, o responsável, chega na escola, primeira coisa já que é dito pela direção, pela coordenação, pela professora, por quem atende esse responsável é: ah, que bom que a senhora está aqui, que bom que o senhor veio, senta aqui que a gente precisa falar do teu filho. Esse é um movimento que a gente vai ver um pouquinho à frente, que é bem complicado e que já diz de um pressuposto errôneo. Então, quando a gente pensa nesse sentido e no quanto é cobrado desses responsáveis muita coisa, sem ser questionado até onde eles têm condições de dar conta disso que está sendo cobrado, a tendência é que realmente você afaste esse responsável. Você vai afastar os pais das crianças, porque você só chama esses pais, esses responsáveis, quando é para agredi-los verbalmente, moralmente, e acredite, não é menos violenta uma agressão quando você diz que um pai e uma mãe é incompetente como pai, como mãe, do que você dar um tapa na face de uma pessoa. A agressão muitas vezes verbal acaba sendo mais danosa e mais significativa para algumas pessoas do que a agressão física. Principalmente porque muitas pessoas... agora um pouco menos, mas em gerações um pouco anteriores, muitas das pessoas tinham uma visão de professor como uma pessoa superior, como uma pessoa de grande conhecimento, como uma figura muito significativa e importante. Então, quando a gente pensa nesse sentido, imagina o que é para um pai, para uma mãe que tem na figura do professor alguém de superioridade, alguém de grande conhecimento, essa pessoa te dizendo que você é incompetente como pai, como mãe, e que o teu filho não presta para nada. Porque muitas vezes isso não é nem dito em outras palavras, isso é dito nessas palavras mesmo. Não são tão raros assim os relatos que a gente ouve de realmente escolas que dizem nessas palavras para os cuidadores, para os responsáveis da criança, que eles são incompetentes e que eles não estão fazendo o trabalho deles direito e que a criança é um demônio na escola que ninguém mais suporta. E aí fica um pouco mais fácil a gente imaginar o porquê que esses pais, esses responsáveis se fazem ausentes da educação dos seus filhos. Muitas vezes a escola chama para falar para uma mãe que a criança está indo com roupa suja para a escola, que não pode, que é questão de higiene, que isso é questão de saúde, mas em nenhum momento essa escola, esses responsáveis dessa escola param para se perguntar ou para perguntar para essa mãe se ela tem condição de trabalhando muitas vezes 12 horas por dia, chegando em casa tendo que fazer janta, tendo que limpar a casa, tendo que fazer várias outras coisas, se ela dá conta de ainda além de tudo isso lavar o tanto de roupa que uma criança suja.
Então, muitas vezes se chama um pai, uma mãe, para dizer que esse pai, essa mãe é ausente, mas não se pergunta, dentro de todas as horas do dia que essa pessoa trabalha, quantas horas ela de fato tem para dar atenção à criança, para auxiliar a criança nas tarefas, e não se pergunta como fazer para dar conta de tudo isso trabalhando da forma como muitas pessoas, principalmente na realidade brasileira, são obrigadas a trabalhar para sustentar uma família, para sustentar filhos, para sustentar uma casa. E aí qual que seria o movimento contrário a isso, então, que facilitaria, talvez, que os pais e responsáveis pelas crianças estivessem mais integrados à escola e interagissem melhor com a escola? O movimento inicial que eu havia dito, de chamar os pais para dizer precisamos conversar a respeito do seu filho, é o pressuposto mais errôneo que possa existir. Você quer cativar uma pessoa e você quer de fato ajudar essa pessoa, a primeira coisa você tem que entender sobre a vida dela e não falar para ela. Você não pode partir do pressuposto que você vai falar algo para ela sem você nem conhecer a realidade dessa pessoa. Então o movimento correto seria: olha pai, olha mãe, a gente gostaria que você viesse até a escola para ouvir de você como é ser pai, como é ser mãe de tal aluno, como é a situação de vocês de vida. Esse já é o primeiro movimento mais assertivo para de fato se conseguir integrar esse pai e essa mãe na educação de uma criança. É você, ao invés de chamar a pessoa para ela sentar e te ouvir, é você chamar ela para ela ter a possibilidade de sentar e se expressar. E você fazer uma escuta, você tentar entender qual é a realidade dessa pessoa, qual é a condição social dela, como que ela vive, como que a criança é tratada em casa, como que é para ela ou para ele ser pai e ser mãe dessa criança. E a partir da realidade dessa pessoa, identificar o que eu posso fazer para ajudar ela. Não adianta de nada eu dizer para uma mãe que ela é ausente na vida da criança. Se ela tem que trabalhar 12 horas para sustentar essa criança e ainda tem outros afazeres, muitas vezes tem que cuidar de um familiar doente e tem que fazer outras coisas. É fácil dizer que ela é ausente, talvez ela já saiba disso. A questão é como dar conta de todas as responsabilidades da vida dela sem ser ausente. Eu tenho que tentar encontrar com essa pessoa possibilidades de soluções para a vida dela na condição e na realidade dela. E não acreditar que eu vou apontar para ela que ela é ausente na criação dos filhos, que ela tem que ajudar a criança com os deveres de casa, como se isso fosse uma grande novidade para ela. Na maior parte das vezes, as pessoas são ausentes, não ajudam as crianças no dever de casa, não vão à escola por outros fatores, por condições da realidade social delas, por necessidades que ela tem no dia a dia da vida dela. Outra questão básica e simples, que muitas vezes não é avaliada, é que se chama esses pais em horário comercial. No horário que esses pais estão trabalhando, como se fosse fácil, a coisa mais simples do mundo, uma pessoa chegar para o chefe dela com o tanto de desemprego que a gente sabe que está no Brasil e dizer: olha, eu preciso sair por 2 horinhas para ir ali na escola do meu filho para discutir a respeito da criação e da educação do meu filho. Não é bem assim que funciona, né? Então existem muitos aspectos simples da realidade dessas pessoas que não são contemplados. E por isso aí quando você chama essa pessoa para dizer para ela muitas vezes o que ela já ouviu várias outras vezes, mas ela não tem condição de mudar, como por exemplo que ela é muito ausente da vida do filho, às vezes ela sabe disso, mas ela passa 12, 15 horas trabalhando. Ainda tem outras coisas para fazer quando chega em casa. Ou está, quando chega em casa, trabalhou tanto, está tão exausto que não dá conta de ajudar com lição, de ajudar com outras coisas. Até mesmo porque muitas vezes esses pais têm uma condição de estudo muito baixa e nem mesmo sabem a lição para poder ajudar a criança. E aí eu dizer para essa pessoa o que ela já sabe e ainda culpabilizar ela por isso, ao invés de responsabilizar e tentar encontrar uma solução junto com essa pessoa, eu apenas culpabilizar, apedrejar ela, dizer que ela é ruim, que ela é um pai e uma mãe ineficiente, é bons motivos para que essa pessoa não queira estar presente na escola. E aí, todo esse movimento contrário de se pensar, se ouvir, fazer da escola
uma coisa básica que espera-se da escola, um espaço de construção de conhecimento. A escola deveria ser isso. Não é o que acontece na realidade, mas deveria ser um espaço de construção de conhecimento. E qual que é a melhor forma de eu integrar pais responsáveis na educação de uma criança? Construindo conhecimento com eles, construindo conhecimento de como que eles podem melhorar a vida deles dentro da realidade e das condições sociais deles, com perspectivas que estão acessíveis a eles, proporcionando a eles conhecimento de ferramentas do Estado que podem auxiliá-los. Existem muitas escolas que nem conhecem assistência social, nem sabem que existem programas de assistência social que podem favorecer as pessoas mais carentes a terem acesso a coisas que não conseguem por vias próprias ou pelas vias que têm acesso normalmente. Então, a assistência social pode dar outros acessos a essas pessoas. Muitas escolas não sabem disso. Muitas escolas penalizam esses pais verbalmente e moralmente, mas não se dispõem a buscar nenhum auxílio, não se dispõem a procurar junto ao Estado o que é possível fazer para ajudar essa família. E aí muitos vão dizer, mas é difícil, dá trabalho sentar, ouvir a pessoa, entender o que ela está passando, ir atrás de ajuda, ir atrás disso, ir atrás... Pois é, dá trabalho. Mas é isso que você se dispôs a fazer na tua vida. Quando você assumiu o teu cargo, tudo isso está implícito no teu cargo. Está implícito você também ter essas atitudes e você fazer isso. Talvez não fora do teu horário de trabalho, mas dentro do teu horário de trabalho está implícito isso. E se é difícil para você pensar isso, que muitas vezes tem uma graduação, tem acesso a muito mais informação e conhecimento, imagina como é para esse pai, para essa mãe que muitas vezes não tem nem um primeiro grau completo, como é dar conta de criar um filho, trabalhar, fazer tudo o que tem que fazer e ainda ser cobrado por coisas que não tem como fazer. Então é muito importante que a gente pense nisso antes de sair culpabilizando a torto e direito pais irresponsáveis, para que de fato tenhamos um trabalho eficiente, para que não fiquemos simplesmente apedrejando, repetindo o que essas pessoas já ouvem no cotidiano delas e que elas muitas vezes não têm como mudar, e construir junto com elas possibilidades de mudança, porque isso sim vai influenciar positivamente tanto a escola quanto a criança. Ficar culpabilizando essas pessoas não vai reverberar em nada positivo para ninguém. Só vai fazer com que elas se sintam mais humilhadas, se sintam ainda piores. E muitas vezes isso tem uma consequência ainda mais drástica. Porque a escola chama a mãe, o pai, humilha moralmente, humilha verbalmente, fala que esse pai, que essa mãe está sendo incompetente, fala que o filho está sendo um demônio na escola. E aí o que acontece? Esse pai e essa mãe, frustrado e humilhado, chega em casa e espanca a criança. E aí a criança no outro dia vai para a escola e toca o terror e vai transformar a escola em um inferno ainda pior. Afinal, ela sabe que foi por culpa da escola que ela foi espancada em casa. Então, isso tem que sempre se ter em vista. É um crime, é errado os pais agredirem? Óbvio, com certeza. E a escola também deve tomar providência quando isso acontece. Mas existem maneiras de a gente também evitar isso. Não humilhar esses pais e tentar construir com eles a ideia de uma educação melhor e em benefício da criança é um bom passo para isso. Tá aí um pouco então de como repensar a presença dos pais na escola, se lembrar que de vez em quando é bom chamar esses pais para dizer, olha, teu filho melhorou as notas do semestre passado para cá, olha que legal, se a gente trabalhar com eficiência juntos, se a gente tiver uma participação bem efetiva, pode ser que a criança melhore ainda mais essas notas. Poucas escolas fazem isso. Poucas escolas chamam os pais para parabenizar pelo aprendizado da criança. Porque a criança só ganha a atenção da escola quando se torna uma criança problema. Antes disso, é só uma criança como qualquer outra e a escola não está nem aí para ela. É o que acontece muitas vezes, é uma realidade em muitas escolas e é o que gera muitos problemas. Obrigado pela atenção durante esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo.